Olá, salve, salve, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Canoeiro da Arte. Aqui quem fala é o professor Pedro, mais uma vez para falar de artes para vocês. E você que já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo, deixe o seu comentário, deixe o seu like e fique conosco até o final da nossa videoaula. Vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar das técnicas de pinturas. Antes de começar o nosso assunto de hoje, você sabia que uma das grandes descobertas dos últimos anos relacionadas à pintura foi a pesquisa com a flor de lótus, onde se concluiu que a sua brancura, meio ao pantanal, é por possuir microestruturas que impedem o acúmulo de poeira e outros elementos em suas pétalas. A indústria química produziu uma tinta com características parecidas com a lótus, sendo capaz de possibilitar as superfícies tratadas com estes produtos se manterem sempre limpas. Para começar o nosso assunto de hoje, falar sobre a pintura se difere das outras artes por se tratar de uma expressão que se apresenta num espaço bidimensional, que propõe a mente humana para uma leitura dos seus elementos estéticos, como as figuras, as formas, a textura e a cor. A escultura, arquitetura ou uma obra cênica, ela pode se olhar por todos os lados, tocar toda a forma, ouvir e vibrar simultaneamente com a obra. Porém, a pintura é estática, é superficial na sua apresentação. A definição de pintura. Nós podemos definir a pintura de que forma? Pintura é uma técnica que utiliza pigmentos em forma líquida para colorir uma superfície atribuindo tons e texturas. A pintura é diferente do desenho por usar pigmentos líquidos. Suporte de pintura. Geralmente, recebe o nome de suporte a superfície sobre a qual podem ser feitos um desenho, uma pintura ou uma colagem. Vamos às técnicas de pinturas. As técnicas de pintura podem estar associadas aos materiais que se utilizam para pintar e com esses materiais são diluídos e aplicados. Pigmento corante é o que vai dar cor à mistura. Veículo, substância que cola essa cor na base. Solvente, regula a espessura dessa combinação. As tintas naturais, feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terras coloridas, combinadas e aglutinantes para dar viscosidade e fixar o pigmento. Para esse fim, se utilizava clara de ovo, sangue, gordura animal, bem como ceras e resinas vegetais. Aqui nós temos algumas técnicas de pinturas usadas com tintas naturais. A tinta têmpera pode ser aplicada em suportes com fundos coloridos. E qual é a sua característica? Quais são as suas características? Ela é resistente à ação do tempo. Sua secagem é rápida, o que não permite a mistura das cores no suporte. Seu efeito é brilhoso e transparente. É solúvel em água, mantém o registro das pinceladas. Não sofre rachaduras tardias. E depois de seca, as cores mantêm-se muito próximas às do pigmento original. O carvão é o método artístico de desenho mais antigo que se conhece e, ao mesmo tempo, o mais simples. O material é feito de paus de madeira carbonizados, geralmente de ramos de salgueiro ou videira. O lápis carvão marcam com facilidade, proporcionando traços amplos e a possibilidade de cobrir grandes superfícies com sombras. O lápis de cor. Pintar com lápis de cor sombreando, tracejado, sombreado, tracejado,
cruzado e tracejado circular, podemos utilizar o pó do lápis de cor a ponta afiada ou a ponta plana. Giz de cera. Os lápis de cera podem ser duros ou macios e de cores mais ou menos intensas e permitem a aplicação de cores claras sobre cores escuras, o que poderá criar efeitos de transparências ou de opacidade. A tinta aquarela. O exemplo mais óbvio de pinceladas visíveis em aquarela é na técnica desenho pontilhado, em que a pintura é inteiramente formada por pequenos pontos feitos com pincel de ponta fina. A tinta guache. Os pigmentos do guache, quando secam, aparecem ligeiramente mais claros do que quando molhados. Este fato pode tornar a combinação das cores numa tarefa difícil. Quando se aplica o material de forma densa, pode existir a tendência de rachar. A tinta a óleo pode-se aplicar camadas tão finas como as veladuras ou tão grossas quanto o empasto. Ala prima ou úmido sobre úmido significa que o quadro é feito à primeira, ou seja, a primeira tentativa. Ala prima é feita em uma sessão contínua de pintura, sem esperar pela secagem de qualquer camada antes de passar para a próxima. As veladuras. Este método consiste em aplicar camada fina de cor transparente ou semitransparente sobre outra, geralmente opaca. O empasto. Empasto é realizada através das aplicações de quantidades generosas de tinta espessa, bem com uma espátula ou com pincel. O grafite. Dentre os materiais básicos para se desenvolver as artes em grafite estão o látex e a lata de spray, além de outras ferramentas que implementam a fazer da arte ainda mais viva. Um termo utilizado nesta modalidade artística é spot, local onde se desenvolve a arte do grafite. Body art ou arte do corpo. É uma tendência artística contemporânea que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, sendo sua principal característica o uso do corpo como suporte e intervenção para a realização do trabalho artístico. A pintura digital. Na pintura digital, o computador é nosso suporte, o programa é nossa tela e a mesa digitalizadora ou mouse é nosso pincel. Então, se você gostou da nossa videoaula, muito obrigado por estar conosco até o final desse vídeo. Falamos um pouco das técnicas de pinturas, dos suportes e muito mais. Muito obrigado e até a próxima.